E hoje quem acolhe a RTP, Penha Garcia. Estamos num dos 4 geoparques existentes no nosso país. Este diz respeito à Naturtejo. Estamos muito próximos do Rio Tejo, mas estamos também junto de alguns monumentos que são suficientemente marcantes para a história de Portugal e que merecem também rotas e descobrir caminhos. É isso mesmo. Está a ver imagens, provavelmente, e está a pensar que sítio lindo para conhecer. Então venha até cá, são mais de 5.000 km² que compõem então esta rota do Geoparque Naturtejo, mas como dizias e muito bem, há outras histórias para serem contadas. Os templários passaram por cá, deixaram um legado, mas o nosso próximo convidado vai contar-nos como é que é possível conhecer toda essa história. O projeto chama-se Ordo Christi, Christi, dizemos bem assim. Está connosco o João Neves. Este é um projeto que pretende viajar na história, mas na história mais recente, porque o Geoparque caminha para o início da fundação do planeta Terra, não é? É verdade. Portanto, o projeto, acima de tudo, procura promover e valorizar o que veio depois dos Templários, portanto, a Ordem de Cristo, e, acima de tudo, é um projeto em rede. E essa é uma vantagem, consideramos nós, que tem sido importantíssima para os resultados deste projeto. É um projeto, acima de tudo, que procura a valorização do património neste território, portanto, além dos municípios de Fundão e Covilhã, abrange também já no território Naturtejo, Penamacor, Idanha Nova, Castelo Branco e Vila Velha do Rodão. Portanto, estamos a falar já de muitos monumentos. Exatamente. Muito material edificante. E, acima de tudo, a valorização daquilo que muitas vezes nós ou desconhecemos ou não valorizamos no sentido daquilo que passou pela história, mas que se perdeu na memória. Isto é, estamos a falar de um território e de um património construído, estamos a falar de património militar, estamos a falar de património construído, que foi deixado, neste caso, e que nós muitas vezes passamos ao lado e não nos apercebemos da importância desse próprio património. Bom, então como é que este projeto o valoriza? Muito bem. Este projeto, acima de tudo, nasce de um projeto de investigação. Portanto, o Instituto Politécnico, enquanto entidade promotora, o Politécnico de Castelo Branco, com o Instituto Politécnico da Guarda e de Tomar, bem como uma série de entidades parceiras, desde aquilo que são os municípios naturalmente, que já referi, mas também o Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, também as duas dioceses, neste caso que abrangem o território, Porto Alegre, Castelo Branco e mais a norte a Diocese da Guarda. E, portanto, nós tentámos, de alguma forma, fazer aquilo que é o estudo científico deste território. Mas de que forma é que o turista depois pode usufruir do vosso estudo? Exatamente. Portanto, nós procuramos sair da caixa. Esta investigação que muitas vezes fica concentrada nas instituições de ensino superior e nós vamos transformar, o projeto está praticamente a terminar, termina neste mês de setembro. Já agora aproveito para convidar todos, dia 19 e 20 de setembro vamos ter o congresso final, exatamente, a apresentação de resultados, dia 19 em Castelo Branco, dia 20 de manhã em Castelo Novo e depois à tarde em Idanha Velha, bem próximo aqui. Mas dizia eu então que transformámos essa investigação e tudo aquilo que foi o resultado em circuitos. Okay. E, portanto, não quero desvendar tudo, mas vamos ter um circuito que é o circuito das Serras, abrangendo Covilhã e, neste caso, o Fundão. O circuito das Serras, transitamos depois para o circuito das Raias, ou da Raia, Penamacor e Idanha Nova, e depois o circuito do Tejo, Castelo Branco e Vila Velha do Rodão. Acima de tudo, o que estamos a falar são de circuitos para a visitação deste património imóvel e também móvel. Nós temos uma possibilidade de conhecer de forma muito profunda aquilo que é, em alguns casos, o recheio que tem séculos de existência e que nós muitas vezes, quando chegamos, por exemplo, diante de uma igreja, não consideramos a história e a importância que tem. Bem, mas tem importância, inclusive, para a criação da nacionalidade, ou pelo menos a consolidação da nacionalidade. Exatamente. Portanto, nós, além deste património que falamos muitas vezes e que é desconhecido das igrejas, temos também os castelos, como o Penha Garcia, mais um castelo templário, mas em toda esta região fronteiriça da Raia, enfim, ordens religiosas, mas que no fundo tinham este papel militar e de defesa. E, portanto, estamos a falar da nossa identidade, estamos a falar daquilo que é a gênese, a salvaguarda daquilo que é o nosso território
daqui dos nossos, enfim, neste momento irmãos espanhóis, mas que sabemos que a Noutros história nem tempos sempre não foi tão assim. assim. Exatamente. João Neves, nós quando falamos de templários falamos quase também de um mundo muito místico. Há uma grande curiosidade por parte da população em conhecer melhor estes cavaleiros, esta ordem, e aquilo que vocês também vão oferecer, também vão contando estas e outras histórias. Sim, acaba no fundo, enfim, algumas lendas, alguns mitos associados. Claro. Este projeto tenta, acima de tudo, eu diria quase desmistificar, mas que as pessoas também compreendam que as comendas eram atribuídas também para a defesa do território. Claro, E, portanto, não eram só os castelos, não eram só as igrejas, Claro. eram terrenos para cultivo, era uma série de espaços que eram doados para defesa daquele território. E é muito curioso nós reconhecermos, por exemplo, que a partir das visitações que eram feitas, portanto, os enviados do rei que descreviam todos estes territórios, e hoje percebermos que muitas das igrejas ainda têm esse património. E portanto é absolutamente curioso compreendermos como essa história perdura no tempo e nos chega até aos dias de hoje. No fundo, uma espécie claro. de municipalidade que se ia vivendo, apesar dos motivos serem mais a de conquista do território e da Exatamente. manutenção do mesmo. Mas era preciso também que a população se mantivesse junto aos Claro. castelos para que a defesa não fosse única e exclusivamente militar. não é? Exatamente. E também tivemos períodos de paz. E, Claro. portanto, aí surgem algumas das coisas interessantes deste projeto, que é compreendermos que muitas vezes aqueles que nós consideramos os grandes mestres, porque nós temos pintura, Claro. temos escultura, temos pintura mural, temos uma série de coisas neste processo e que compreendemos que provavelmente não era uma região assim tão isolada. Compreendemos que alguns dos grandes mestres que se conhecem também tinham a sua obra neste território. E isso é muito interessante, nós podermos, no fundo, abrir esta E investigação. obras essas que do muitas território. vezes serviam de pagamento também Sim, para também. alguns dos serviços prestados. Muito João, bem. muito obrigado. Que a apresentação decorra de feição nos próximos dias 19 e 20, Setembro, não é? 19 e 20 de setembro, convidamos todos então a assistir a este congresso de apresentação de resultados do projeto Ordo Ordo Christi. Christi. Muito Muito bem, muito obrigado. obrigada. Obrigado, Continuação de bom trabalho. Pois é, entre templários, entre aldeias históricas, aldeias cisto, até entre termas, tudo acontece, pelo menos parece, E o Rio aqui Tejo neste também. geoparque, é verdade. Portanto, numa área muito grande que corresponde a 5% do nosso país, portanto, dá para ver a abrangência, mas também a sua importância histórica.